Minha melhor amiga me diz para superar isso quando descubro que ela está saindo com meu ex-abusivo, o mesmo que fez com que eu perdesse meu bebê e ainda me culpou por isso. Eu tentei escrever isso tantas vezes, mas sempre desabo no meio, então vou fazer o meu melhor para me manter calma e simplesmente escrever o que aconteceu. Não vai estar polido nem ser agradável de ler. Ainda estou em choque. Para dar contexto, agora tenho 36 anos. Estive com meu ex-trend dos 22 aos 27. No começo ele era encantador e tudo que eu achava que queria. Aparecia no meu trabalho com café, fazia elogios na frente dos meus amigos e dizia que tinha sorte de me ter. Para alguém que cresceu com pais emocionalmente ausentes, aquilo parecia amor, amor de verdade. Agora, olhando para trás, sei que era manipulação e controle. Aos poucos, os comentários doces viraram indiretas. Se eu não respondesse uma mensagem imediatamente, era porque eu estava traindo ele. Se eu me arrumasse para sair, era porque eu queria a atenção de outros homens. Parei de usar maquiagem. Parei de sair, a menos que ele estivesse comigo. Deixei que minhas amizades morressem porque ele tornava insuportável conversar com qualquer homem. Esse foi o início do controle psicológico, e só piorou a partir daí. No meu último ano de faculdade começou o abuso físico. Começou com ele passando por mim e me empurrando para fora do caminho. Depois era uma mão apertando meu braço durante discussões. Depois tapas. Depois socos. Sempre seguidos de desculpas e declarações de amor, às vezes até com lágrimas. Isso me abalava profundamente. Eu acreditava que era eu quem o deixava irritado, que eu não era boa o suficiente, que se me esforçasse mais, as coisas voltariam a ser como antes. Fiquei grávida no nosso 5º ano juntos. Estava apavorada. Sabia no fundo que não seria seguro. Mas também tinha esperanças, pensando, estupidamente, que talvez a paternidade o mudaria, que talvez um filho o amoleceria. Em vez disso, piorou tudo. Ele me culpava por cada sintoma. Enjoos matinais? Eu estava sendo dramática. Se eu chorasse, era instável. Se tentasse deitar porque estava exausta, ele me chamava de preguiçosa. Até me acusou de tentar prendê-lo, como se eu tivesse engravidado de propósito. Uma noite tivemos uma briga que se intensificou. Ele encontrou mensagens da Tami, minha melhor amiga desde o ensino médio, apenas perguntando como eu estava e se eu precisava de ajuda. Ele me acusou de contar mentiras sobre ele. Eu não tinha feito isso, pelo menos não tudo. Eu desabafava sim, mas ainda sentia muita vergonha para admitir toda a verdade, mesmo para ela. Naquela noite, ele pegou meu telefone, quebrou, e me empurrou com tanta força que bati na quina da bancada. Senti uma dor imediata no abdômen, uma cólica profunda que não passava. Estava grávida de 24 semanas. Perdi o bebê no dia seguinte, sozinha. Ele não me levou ao hospital. Eu mesma dirigi. Quando contei a ele, ele deu de ombros e disse que provavelmente eu fiz algo para causar aquilo. Que talvez eu não me importasse o suficiente com o bebê. E que Deus havia tirado. Isso me atingiu como uma faca que até hoje não consigo arrancar. Esse foi o ponto de ruptura. Eu soube que se ficasse, eu seria a próxima. Então planejei minha fuga. Comecei a guardar dinheiro das gorjetas em uma caixa de absorventes. Trabalhava à noite e nos fins de semana em um restaurante, e ele nunca verificava lá. Solicitei vaga em alguns abrigos fora da cidade. Comecei a deixar documentos importantes na casa de uma amiga sem que ele soubesse. Consegui um telefone novo, um celular descartável, e deixei o antigo em casa na noite em que fugi, para que ele não pudesse me rastrear. Esperei até que ele estivesse no trabalho. Coloquei o que pude numa bolsa e desapareci. Tami foi a primeira pessoa com quem entrei em contato. Ela não sabia toda a extensão do que eu havia vivido. Contei tudo a ela. Ela ficou devastada e chorou comigo. Ajudou-me a conseguir terapia. Me mandava mensagens todos os dias só para saber como eu estava. Até me ajudou a pedir uma ordem de restrição. Ela foi a constante na minha vida nos anos que se seguiram. Quando conseguiu um emprego em Londres e se mudou, continuamos próximas. Eu a visitei uma vez, ela me visitou 2 vezes. Confiava nela mais do que em qualquer um. Por isso, quando ela veio ficar comigo no mês passado por alguns dias, nada parecia estranho. Estávamos nos atualizando, vendo filmes, tomando vinho, rindo como sempre. Na 3ª noite, ela ficou um pouco bêbada e calou-se. Percebi que algo não estava certo. E então ela contou. Disse que estava namorando alguém havia quase 1 ano. Alguém que eu conhecia. Disse isso com suavidade no início, depois soltou de vez. Meu ex-abusivo, trend. Achei que estava tendo um derrame. Todo o meu corpo congelou. Nem consegui processar o resto do que ela disse, porque já estava lutando para respirar. Ela continuou falando. Disse que o conheceu por acaso durante uma visita à cidade, e que ele parecia diferente. Agora ia à igreja. Disse que ele sentia muito por tudo, que afirmava ter encontrado Deus. E aparentemente ela acreditou. Não só acreditou, se apaixonou por ele. Disse que não tinha me contado antes porque não sabia se ia durar e não queria me magoar desnecessariamente. Mas agora eles estão sérios. Ela disse que acha que ele é a pessoa dela. Mandei ela sair da minha casa naquele momento. Não gritei, nem me enfureci. Simplesmente disse para ela ir embora.
Desde então ela me mandou algumas mensagens dizendo que estou sendo dramática, que estou presa ao passado, que ele se arrepende de tudo e quer consertar as coisas, que eu deveria estar feliz por ela ter encontrado o amor. Respondi que se ela realmente acreditava que ele mudou, que acreditasse em outro lugar, longe de mim, ela só respondeu que eu precisava superar. O pior é que minha família ficou sabendo. Alguns ainda falam comigo apesar da distância. São muito religiosos e estão do lado da Tammy, dizendo que as pessoas mudam, que eu preciso aprender a perdoar, que já se passaram anos. Sinto como se estivesse enlouquecendo. Como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Tammy foi quem me abraçou quando eu tremia e estava com medo. Ela foi quem me ajudou a encontrar minha voz novamente. E agora ela divide a cama com o homem que me destruiu, que tirou meu filho, que me fez acreditar que eu não era digna de amor, que eu era descartável. Como se supera isso? Não sei se estou buscando conselhos ou validação, talvez os dois. A única coisa que sei é que não me sinto mais segura, nem no meu corpo nem na minha vida. Sim, continuam dizendo que eu deveria seguir em frente. Mas como seguir em frente quando as pessoas em quem mais confiei agora estão do lado da pessoa que quase me destruiu? Então Reddit, estou errada por cortar minha amiga da minha vida? Por não conseguir perdoar? Estou sendo emocional demais? Só quero saber se mais alguém enxerga o quão errado isso tudo é, ou se sou realmente eu quem continua agarrada à dor que já deveria ter deixado para trás. Edição. Muitos perguntaram por que não denunciei meu ex depois de fugir, mas isso foi algo que deixei escapar ao escrever nervosa. Eu pretendia falar disso enquanto pensava em como escrever essa publicação, mas simplesmente esqueci. Sim, eu denunciei, mas não deu em nada. Trend só foi investigado, mas não recebeu nenhum tipo de punição. Para a polícia, não havia provas suficientes de que eu perdi o bebê por causa da agressão dele, já que poderia ter sido por estresse ou qualquer outra coisa. Eles até falaram com as enfermeiras que me atenderam, e isso não serviu de nada. Minha publicação nem existiria se a justiça funcionasse ao menos uma vez como deveria. Atualização 1.1, que nada. Obrigada de coração a todos que comentaram na minha publicação original. Neste momento, estou recebendo mais apoio de estranhos do que da pessoa que deveria ser minha amiga. Li cada resposta, até mesmo aquelas que me repreenderam por ter ficado tanto tempo. Alguns de vocês me ajudaram a nomear coisas que eu nem sabia que ainda carregava. Sim, faço terapia há anos, mas é diferente quando estranhos validam sua dor sem um interesse oculto. Obrigada. Eu gostaria de poder dizer que as repercussões cessaram depois que expulsei a Tammy da minha casa. Realmente gostaria. Mas é como se ela tivesse interpretado meu silêncio como permissão para seguir a todo vapor. Ela não desapareceu. Ficou mais barulhenta. Tammy começou a postar coisas no Instagram, não diretamente para mim, mas suficientemente próximas para que eu soubesse que eram sobre mim. Coisas do tipo, quando você cura, para de culpar os outros também ou não fique presa ao passado. Senti como se estivesse vendo alguém usar meu trauma como parte de uma campanha pessoal de relações públicas. E então veio a foto, uma publicação em preto e branco, apenas ela segurando a mão de um homem. Não dava para ver o rosto dele, mas eu reconheci na hora aquela cicatriz no polegar, da vez que Trent quebrou uma garrafa numa festa. Os comentários estavam cheios de corações e elogios. Estou tão feliz por você. Você merece amor, Deus sempre tem um plano. Senti como se alguém tivesse aberto minha antiga ferida e derramado ácido sobre ela. No mesmo dia, ela postou uma foto em grupo, ela, Trent e toda a família dele. As mesmas pessoas que me olharam nos olhos e me chamaram de mentirosa quando eu o deixei, que enviaram e-mails aos meus pais me acusando de tê-lo traído. Sabe o que postaram no Facebook? Algumas mulheres choram abuso quando não conseguem lidar com as consequências. Estavam todos sorrindo ao lado da Tammy como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse existido. E piorou. Uma amiga da faculdade, com quem eu não falava havia anos, me mandou uma mensagem do nada. Disse que viu a Tammy na nossa antiga cidade universitária no ano passado. Elas se encontraram por acaso numa livraria, e Tammy mencionou casualmente que estava saindo com alguém do passado dela. Na hora, não entendeu o que isso significava, mas agora percebeu que era o Trend. Ou seja, isso não era novo. Esse relacionamento não começou por acaso. Ela estava envolvida com ele, pelo menos emocionalmente, há mais de um ano. Durante esse tempo, ela ainda me mandava mensagens, fazíamos chamadas de vídeo, e ela dizia o quanto sentia minha falta. Eu mandei uma mensagem para ela depois disso, sem confrontá-la. Apenas perguntei por que ela mentiu por tanto tempo. A resposta dela: você está obcecada demais com o passado. É por isso que continua presa. Talvez se tivesse perdoado antes, isso não doeria tanto. Você precisa seguir em frente. Mostrei a mensagem à minha terapeuta. Ela apenas me olhou e disse: isso não tem a ver com cura. Eles só estão tentando controlar toda essa situação. 3 dias atrás, o consultório da minha terapeuta entrou em contato comigo. Ela mesma me enviou uma mensagem. Não com muitos detalhes, mas para me avisar que alguém havia ligado, fingindo ser minha irmã.
Perguntaram na recepção por recursos para uma mulher lidando com trauma, perda gestacional e ciúmes obsessivos. A recepcionista foi esperta o suficiente para perceber que havia algo errado. Ela marcou a ligação, e minha terapeuta revisou os registros. Está 90% certa de que foi a Tammy. Ela não disse isso diretamente, mas consegui ler nas entrelinhas. Não me sentia tão insegura desde que deixei o trend. Comecei a verificar trancas 2 vezes. Não abro mais as persianas. Durmo com uma máquina de som branco para abafar os sons que possa ouvir. E a parte mais assustadora é o quão familiar tudo isso parece. Como se eu tivesse voltado no tempo sem perceber. Conversei com minha terapeuta sobre me mudar novamente. Trabalhei tanto para construir essa vida aqui. Escolhi essa cidade porque achava que ninguém do meu passado poderia vir parar aqui. Mas eu estava errada. Tammy e Trent não precisam estar no mesmo código postal para causar destruição. Estão fazendo isso de longe. E está funcionando. Voltarei a postar se tiver algo novo para contar. Atualização 2. Gostaria de poder dizer que as coisas estão melhorando. Gostaria de poder escrever algo sobre cura, paz, ou ao menos distância. Mas em vez disso, sinto que estou presa neste pesadelo lento e sufocante, no qual cada semana traz uma nova reviravolta que eu nunca pedi. Há 3 dias, cheguei do trabalho e encontrei uma carta esperando na minha caixa de correio. Não tinha remetente, apenas meu nome. Mas, assim que a toquei, tive um pressentimento estranho. Era do Trent. 5 páginas completas, digitadas, não escritas à mão, porque isso tornaria a coisa pessoal, e aquele homem nunca assumiu responsabilidade por nada de forma genuína. O texto parecia um ensaio autoindulgente. Aquele tipo de escrita que você faz quando quer parecer que está se desculpando, sem dizer nada de verdade. Ele abriu citando a Bíblia, algo sobre perdão e redenção, e como Deus faz novas todas as coisas. Nem consegui ler tudo no começo. Passei os olhos pelas primeiras linhas e depois fui direto para a página seguinte, na esperança de que ao menos houvesse um momento em que ele admitisse algo. Mesmo que fosse só dizer que me empurrou naquela noite em que me destruiu, que me deixou sozinha em uma cama de hospital após perder nosso bebê. Mas não, era tudo um emaranhado de palavras vazias. Frases como eu não estava num bom momento naquela época, e nós dois estávamos sofrendo, como se eu alguma vez tivesse encostado um dedo nele. Como se eu tivesse tentado controlar a roupa dele, os amigos dele, a vida dele inteira. Como se eu tivesse feito algo além de tentar sobreviver. Ele escreveu que lamentava muito que eu tivesse passado por tanta dor, não que ele tenha causado essa dor, apenas que eu a tenha experimentado. Como se fosse um ato de Deus e não um ato dele. E então cheguei ao fim da carta. Repugnante. Tammy está grávida. Havia uma mensagem final. Essa criança é nossa segunda chance. Espero que você possa nos perdoar e fazer parte da nossa alegria. Nossa segunda chance. Como se o que aconteceu comigo fosse apenas uma tentativa fracassada. Como se o bebê deles fosse uma correção cósmica. E eu fosse o erro que precisava ser reescrito. Nunca contei isso a ninguém, mas a gravidez que perdi com o Trent foi algo muito profundo para mim. Eu falava com o bebê à noite quando ele dormia. Escolhi um nome. Comprei um macacãozinho azul com estampa de elefante numa loja de segunda mão, a única coisa de bebê que eu tinha naquela época. Guardei no fundo de uma gaveta, porque sabia que se o Trent visse, ou ele zombaria de mim ou jogaria fora. Carreguei aquela criança por quase 6 meses. E quando a perdi, não perdi só uma gravidez. Perdi a versão de mim mesma que ainda tinha esperança. Agora a Tammy, que era minha melhor amiga, a única pessoa que eu achava que tinha me enxergado durante tudo aquilo, está carregando o filho dele. E em vez de reconhecerem o que fizeram, estão tratando isso como sua história de redenção. Como se tivessem vencido algo. Depois da carta eu não comi durante um dia. Não dormi. Apenas fiquei sentada com esse horror que achei ter enterrado há anos. Depois, meu telefone tocou. Era minha mãe. Ela disse que viu a última publicação da Tammy, outra foto filtrada em tons pastel de sua barriga de grávida, com uma legenda sobre graça e milagres. E então ela disse, já está na hora de parar de ser amarga. Claramente Deus tinha um plano. Você deveria estar feliz por eles. Acho que desliguei no meio da frase dela. Desde então os pesadelos voltaram. Não os tinha há anos, mas agora acordo encharcada de suor, com o coração disparado, certa de que ouvi a voz dele fora da minha janela, ouvi uma sombra na minha varanda. Fico imaginando os dois aparecendo na minha porta. Ela segurando o bebê, ele atrás, sorrindo, dizendo que o passado não importa, que agora somos todos uma família, que eu deveria ir ao chá de bebê. Sei que isso soa irracional, mas se você nunca passou por esse tipo de trauma, não entende o quão reais esses medos se sentem. Não é apenas paranoia. É a memória tentando te proteger. Meu corpo se lembra do que minha mente tentou esquecer. Não estou com raiva porque eles estão juntos. Olá, estou devastada porque estão tentando apagar o que me aconteceu. Querem reescrever tudo o que vivi e se apresentar como os justos. Tammy pode ser a salvadora. Trent pode ser o homem que mudou. E eu sou apenas a ex-amargurada nessa história. Aquela que não conseguiu seguir em frente. Mas eu segui.
Foram eles que trouxeram tudo isso de volta para mim. Comecei a pesquisar retiros terapêuticos fora do estado, em algum lugar tranquilo. Não sei se irei, mas só o ato de pesquisar já me dá um pouco de esperança. Sei que não estou bem, mas ainda estou aqui, ainda estou de pé, e por agora, isso precisa ser o suficiente. Atualização 3. Eu nem sei por onde começar esta atualização. Parte de mim gostaria de não ter que escrever isso, mas sinto que se não o fizer, tudo continuará saindo do controle, e nunca encontrarei o encerramento que tanto procuro. Muita coisa aconteceu na última semana. E quando digo muita coisa, é muita mesmo. Vamos começar pelo retiro terapêutico. Eu fui. Arrumei uma mala, deixei meu apartamento e fui para um centro isolado em outro estado. Fica no meio do nada, aquele tipo de lugar que a gente vê em filmes, quando alguém está tentando consertar a própria vida. Passei 5 dias lá, sozinha com meus pensamentos e um grupo de pessoas que também carregavam suas próprias dores. Era para ser um lugar de cura, e de muitas formas foi. Tive uma revelação sobre como estava lidando com tudo isso. Até comecei a escrever em um diário novamente, algo que não fazia havia anos. Mas o que eu não esperava era isso. O retiro não me curou da forma como eu imaginava. Achei que teria um recomeço, que o espaço me permitiria liberar minha raiva, minha dor e todas aquelas coisas que venho carregando há tanto tempo. Mas o que ele fez foi me dar clareza. Percebi algo enquanto estava lá, depois das discussões em grupo e das sessões individuais com os terapeutas. Não se tratava mais apenas do Trent. Também não se tratava apenas da Tammy. Toda essa situação se resumia ao fato de que eu não estava sendo dona da minha própria voz. Passei tanto tempo tentando provar que não era louca, tentando fazer com que todos acreditassem que eu tinha razões para sentir o que sentia. Mas, nesse processo, me silenciei. Deixei que a versão deles dos fatos abafasse a minha. E venho fazendo isso há anos. Passei esse tempo tentando fazer com que as pessoas enxergassem minha dor, quando a única pessoa que precisa entendê-la sou eu. Então voltei. Não completamente curada, mas com uma noção de quem sou novamente, um pouco mais forte, um pouco mais consciente. Mas, no momento em que desci do avião, tudo se complicou de novo. Meu celular estava cheio de mensagens. Mas não eram de amigos nem dos meus pais. Eram do Trent. Ele estava me ligando e mandando mensagens de um número novo. Por favor, me responde. Precisamos conversar. Tenho pensado em você. Nem me dei ao trabalho de abrir, mas a próxima mensagem me abalou. Era uma mensagem de voz. O tom na voz dele era diferente. Não consigo descrever direito, mas senti que ele estava nervoso, inseguro de si mesmo. Pela primeira vez, parecia realmente estar se desculpando. Dizia coisas como, eu sei que estraguei tudo, quero consertar isso. Mas então ele mencionou a gravidez da Tammy. Talvez tenha sido o jeito como falou, quase como se estivesse confessando um crime, mas naquele momento eu soube. Nada com ele jamais será normal. Não respondi a nenhuma ligação do Trent. Simplesmente fui para casa e fiquei em silêncio, sem saber o que fazer. Mas na manhã seguinte minha mente estava clara. Era a hora do confronto final. Liguei para Tammy. Eu sei, parece loucura. Mas eu precisava ouvir algo dela. Precisava dizer que parassem de me colocar no meio da relação deles. Não me importo mais que minha ex-amiga esteja com meu ex-abusador, mas não queria que me escrevessem ou me ligassem para que eu aceitasse. Quando liguei, disse, Tammy, precisamos conversar sobre o Trent. Sobre tudo. Ela respondeu, não acho que possamos voltar a ser como antes. Não é mais como era. Não posso fingir que está tudo bem. Respondi que eu não estava ligando por causa disso. Conversamos por horas. Não vou entrar em todos os detalhes, mas o que descobri me abalou. Tammy estava lutando com a culpa, pelo que aconteceu entre nós, pelo que me aconteceu. Admitiu que sabia que algo estava errado com o comportamento do Trent, mesmo quando ele supostamente havia mudado. Continuava dizendo que nunca quis me machucar. Mas toda vez que ela dizia isso, parecia estar se desculpando pelo que não era desculpável. De qualquer forma, eu não tinha ligado por isso. Não queria seu pedido de desculpas. Queria que ela admitisse que escolheu essa vida. Ela escolheu o Trent. Escolheu a manipulação dele. Escolheu o futuro que ele prometeu. E teria que viver com essa escolha, assim como eu tive que viver com a minha. Terminei dizendo, chega. Estou cansada de tentar te ajudar. E estou cansada de sentir pena de você. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Muito silêncio. Não ouvi mais nada do Trent desde aquela mensagem de voz. Também não recebi notícias da minha família. Minha mãe não me ligou desde que fui para o retiro. E eu também não entrei em contato com ela. Acho que ambas sabemos o que esse silêncio significa. Não posso mentir e dizer que superei tudo ou que estou curada. Mas isso foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Acho que aquela última conversa era algo que precisávamos ter. E espero que com isso eles parem de tentar buscar meu perdão, ou seja lá o que eles querem. Se estão felizes juntos, que sejam. Mas não vou aliviar a consciência de ninguém dizendo que estou bem com isso. Porque eu não estou. Não acho que isso vá terminar bem. E não quero ter nada a ver com isso. Atualização 4.
Prometi que voltaria para contar como as coisas estavam indo comigo, e não vou deixar vocês no vácuo. Honestamente, parte de mim queria simplesmente desaparecer depois da última atualização, deixar que tudo ficasse em silêncio e seguir em frente sem que ninguém soubesse o que aconteceu. Mas, sinceramente, esta comunidade tem sido incrível comigo, então pensei, por que não? Primeiro, vamos falar das repercussões daquela conversa com a Tammy. Depois daquela ligação, tudo pareceu mudar quase da noite para o dia. Eu não me senti melhor, mas sim mais em paz. Quanto ao Trent e a Tammy, não tive mais notícias deles desde a atualização anterior. Não sei se ainda estão juntos, mas, sinceramente, não me importa. Eles não são mais meu problema. O importante, eu acho, é que agora sou livre. Não estou mais presa ao drama deles. Não devo nada a eles. Só devo a todos vocês que me apoiaram durante toda essa confusão. Obrigada. Vocês não fazem ideia do quanto isso significou para mim. Essa comunidade me deu força para continuar, para seguir lutando por mim mesma, e sou grata por isso. Sei que não existe um final perfeito para essa história. Não há um encerramento feliz, onde todos se abraçam e vivem em paz. Mas eu me afastei do caos. Cortei o câncer da minha vida, e vocês sabem muito bem de quem estou falando, e me sinto um pouco melhor. Atualização 5. Nestes 4 anos eu me curei bastante, graças ao fato de não precisar reviver meu passado, com meu ex ou que minha amiga fez nas primeiras postagens. Comecei um novo relacionamento, depois de tantos anos até me recusar a sair com alguém. Então, tudo parece um pouco mais colorido e alegre para mim. Mas não seria uma das minhas postagens se não tivesse drama ou aspectos negativos, embora essa seja a primeira em que eu não faço parte disso, e sim posso observar de longe. E para falar a verdade, não estou nem um pouco surpresa. Vi em Tammy uma versão de mim mesma, com a diferença de que eu a avisei, e ninguém fez isso por mim. Não me sinto mal pelo que aconteceu com ela, nem pelo que eu fiz quando descobri. Acredito que minha responsabilidade terminou no dia em que disse a ela que aquilo era uma péssima ideia. Mas deixa eu te contar o que aconteceu entre eles. Pouco tempo depois da minha postagem, soube que eles haviam se mudado juntos. Acho que foi quando comecei a morar com o Trent que a violência mais extrema começou, e não deve ter sido diferente para Tammy. Ela largou o emprego em Londres e voltou ao país para viver com ele. Pelo que sei agora, para ser dona de casa e deixar que o Trent provesse tudo. Pois bem, Tammy simplesmente se mudou direto para o inferno. A única diferença entre nós duas é que ela conseguiu levar a gravidez até o fim. Talvez o Trent não tenha querido praticar um aborto com as próprias mãos dessa vez, ou talvez ela tenha tido sorte. Mas depois de dar à luz o filho deles, as coisas não melhoraram nem um pouco. Ele não só foi violento com ela, agora tinha um novo alvo para seus golpes. Tudo aquilo de igreja e encontrar Deus era fachada. Ele nunca foi religioso comigo, e segundo Tammy, era apenas uma forma de limpar a própria imagem. O casamento deles, sim, eles chegaram a se casar antes do nascimento da criança. Terminou pouco depois de ela mandar o filho ao hospital com uma contusão, resultado de um golpe severo na cabeça. Pelo menos, dessa vez, havia provas da violência, ou ao menos provas suficientes para fazer com que os preguiçosos dos policiais levantassem o traseiro e fizessem o que são pagos para fazer. Não apenas no caso da criança, mas também com relação a Tammy. Acredito que o fato de ela ter ficado depois da gravidez o fez sentir-se poderoso. No meu caso, ele sempre se certificava de não deixar marcas. E como sei de tudo isso? Porque Tammy veio pedir ajuda depois que escapou dele. Ele não só a tratava com violência, como a isolou completamente do mundo. Ela mal conseguiu escapar com uma denúncia, o que foi arriscado de fazer antes de sair de casa, mas funcionou. E fiquei feliz pela criança. O problema é que ele a deixou sem dinheiro e sem nada. Ela tinha medo até de dormir naquela casa. Sei que muitos vão me ver como a vilã por não ajudar alguém, especialmente depois de ter passado por algo parecido. Mas essa mulher não apenas ignorou meus avisos, como também zombou de mim. Dormiu com meu ex-abusador pelas minhas costas, riu de mim nas redes sociais e ainda tentou me pintar como a errada. Não quero ter nenhuma ligação com isso, porque isso já não é mais minha obrigação. E porque faço isso pela minha própria saúde mental. Pelo menos a minha história tem um final feliz. Meu ex-Trent foi preso e espero que de lá não saia. Espero que a prisão não seja gentil com ele. Que ela o consuma com sua escuridão para que ele nunca mais volte. História 2. Chamei minha madrasta de tóxica depois que ela gritou comigo e com meu irmão na casa dela, e então meu pai me disse que eu não podia usar esse tipo de linguagem, mesmo ela chamando os próprios pais de tóxicos. Eu, homem de 20 anos, e meu irmão, homem de 16 anos, vamos chamá-lo de Nick, moramos com nosso pai, homem de 47 anos, e a esposa dele, mulher de 46 anos, Agatha. Nos mudamos juntos no final de 2022, e eles se casaram no começo de 2023. Desde que nos mudamos, nosso relacionamento com Agatha tem sido tenso. Ela espera que contribuamos com as tarefas domésticas, o que é justo, exceto que as contribuições dela são esporádicas e às vezes inexistentes.
A justificativa dela é que trabalha em tempo integral e paga a hipoteca, mas meu pai paga a outra metade e ainda faz mais em casa do que ela. Além disso, ela está desempregada há quase 1 ano. Ela tem cuidado da mãe doente e vendido o antigo apartamento, e ultimamente tem tido muito mais tempo livre do que qualquer outra pessoa na casa. Ela ajuda às vezes, mas principalmente quando envolve os próprios interesses, como redecorar ou surtos repentinos de faxina movida à raiva. Algo importante a se notar, Agatha mencionou que provavelmente tem transtorno bipolar e está fazendo terapia. Não sei exatamente o motivo. Ela tem um pavio muito curto e, se já estiver de mau humor, qualquer bagunça a faz explodir. Não é incomum receber mensagens como, limpe essa porra dessa cozinha. Eu entendo a raiva, mas sempre que tento conversar sobre de onde ela vem, a resposta basicamente é que ela simplesmente não gosta de ser lembrada de que outras pessoas vivem na casa dela. Ela já deu a entender várias vezes que se casou com a expectativa de que eu e Nick fossemos nos mudar logo, e que basicamente nos autogerenciaríamos e não faríamos bagunça, mesmo ela sendo tão bagunceira quanto o resto de nós. Ninguém comenta isso porque, honestamente, ela é assustadora. Enfim, aqui está um incidente recente. Eu tinha acabado de voltar de uma visita à família do meu parceiro no exterior, e 2 dias depois comecei a faculdade de Direito e retomei meu trabalho no bar, então estava completamente atarefado. Mas negociei um cronograma de tarefas que funciona e as coisas estavam indo bem. Hoje, durante uma pausa em um trabalho importante da faculdade, fui preparar o almoço e vi que Nick já tinha cozinhado e deixado coisas espalhadas. Normalmente eu pediria para ele limpar, mas estava com pressa e decidi apenas usar o que já estava fora. Meu pai desceu, viu a bagunça e me pediu para limpar. Eu disse que limparia depois de comer, já que talvez fosse cozinhar mais. Quando terminei, limpei cerca de metade da cozinha, incluindo comida e sujeira deixada pelo meu pai. Limpei as bancadas e avisei ao meu irmão que a metade dele ainda estava lá para limpar. Depois voltei para o meu quarto para estudar. 2 minutos depois, recebi uma mensagem do meu pai no nosso grupo familiar, @opcozinha. Fiquei totalmente confuso, eu tinha acabado de limpar mais da metade. Achei que Meu pai perguntou ao Nick sobre a bagunça e Nick me culpou. Meu pai viu que ainda estava bagunçado e presumiu que eu tinha largado tudo antes de terminar. Respondi dizendo que tinha limpado metade e perguntei o que Nick tinha dito. Meu pai não respondeu a pergunta, apenas disse que a cozinha precisava ser limpa. Repeti o que disse, mais uma vez sem resposta para minha pergunta, apenas, fale com seu irmão. Então falei. Descobri que Agatha tinha entrado na cozinha depois que saí, gritou com o Nick por causa da bagunça e então meu pai me mandou a mensagem. Fui esclarecer com ele e Agatha já estavam prontos para uma conversa e chamaram o Nick também. Perguntei se eu poderia explicar sem ser interrompido. Ambos disseram que sim. Meu pai fez todo um discurso sobre como é importante manter a cozinha limpa e como estão cansados de ter que ficar nos lembrando disso. Eu ouvi em silêncio e, quando ele terminou, disse que entendi e pedi mais uma vez para falar sem ser interrompido. Cerca de 1 minuto depois de começar a explicar meu lado, como segui a instrução dele e limpei minha parte, Agatha começou a interromper. E então ela explodiu. Disse que não precisava ouvir a história toda, que eu ainda estava errado, e começou a gritar com nós dois. Pedi que me deixasse terminar e ela gritou, não, a casa é minha, vocês fazem o que eu digo. Eu desabei. Comecei a chorar, soluçar de verdade, mas ela continuou gritando por causa da bagunça, dizendo o quanto estava farta de tudo. Meu pai eventualmente disse a ela que o que ela estava fazendo não era certo, e que não gostava de vê-la gritando com os filhos dele. Ela continuou, e eu explodi, em meio às lágrimas, você está ouvindo a si mesma? Você é tóxica? Sim. Ela teve um surto total. Saí andando, percebendo que talvez tivesse acabado de ser expulso de casa. Enquanto descia as escadas, ouvi os dois discutindo, o que não é incomum, mas desta vez era sobre mim. Ouvi meu pai gritar, ele também mora aqui. Ouvi ela gritar, então ele que vai embora. Fiquei chorando no meu quarto por 20 minutos. Meu pai desceu e tentou conversar comigo sobre como eu não podia chamá-la de tóxica, porque é linguagem terapêutica e isso a magoa. Eu entendo isso. Ela já chamou os próprios pais de tóxicos antes, então ouvir isso voltado contra ela provavelmente atingiu um nervo sensível. Mas eu disse o que disse porque era o que eu sentia. Ela age como se merecesse total respeito e autoridade, mas se comporta como uma criança. Exige limpeza, mas deixa bagunça por meses. Grita conosco, mas não ouve uma palavra em resposta.
Está sempre certa, sempre a vítima, e todo mundo é o problema. Ela está me machucando, e, mais importante ainda, está machucando meu irmão mais novo. Nós dois vamos precisar de terapia depois disso. Não me sinto seguro nem confortável na minha própria casa. Estou constantemente em alerta, esperando ser gritado por causa de alguma coisa pequena que a irrite. E quando ela tenta ser gentil, é algo tão forçado e desconfortável, como uma cobra sorridente pedindo um abraço. Ela faz promessas para nos conquistar, mas raramente cumpre. Atualização, 29 de março de 2025. Então, ontem, depois que postei no Reddit, meu irmão, meu pai e eu fomos ao mercado, meio que só para sair um pouco de casa. Enquanto estávamos fora, expressei como eu estava me sentindo para ele. Falei que, se eu estivesse na posição dele, o relacionamento já teria acabado. Ele basicamente disse que estava confiando que ela mudaria, e que já tinha visto mudanças nela. Pessoalmente, eu não vi nenhuma mudança. O que vi foi ela se tornando cada vez mais reclusa, se envolvendo menos em nossas vidas, e nosso relacionamento com ela ficando cada vez mais tenso como resultado. Tarde da noite passada, depois de desabafar com meu parceiro ao telefone sobre toda a situação, e de ler algumas respostas realmente gentis e perspicazes, eu literalmente chorei enquanto lia. Muito obrigado, eu tranquei e bloqueei minha porta antes de dormir. Simplesmente não me senti seguro dormindo com o quarto destrancado. Hoje de manhã, meu pai bateu na porta do meu quarto. Eu tirei as coisas que estavam bloqueando e tivemos uma conversa rápida. Foi breve, mas densa, então vou tentar resumir. Aparentemente, ela não estava em casa ontem à noite, e vai sair novamente hoje à noite. Eu disse a ele que o que ela fez ontem foi abuso, e que eu me recuso a deixar isso acontecer de novo. Meu pai disse que iria enfrentá-la com um ultimato, ou ela muda, ou eles terminam. Eu disse que a única coisa garantida é o abuso e a dor que já aconteceram, e que provavelmente vão continuar. Essa não é a primeira vez que pedem para ela mudar. Disse a ele que meu irmão e eu já fomos machucados, e que vamos precisar de terapia por causa disso. Ele reconheceu isso e disse que talvez o melhor fosse que eles vivessem separados pelos próximos anos, com a gente morando com ele até nos mudarmos. Eu disse que achava essa uma boa ideia. Ele admitiu que ela não quer um relacionamento conosco, ela só tenta porque ele quer que ela tente. Eu disse que, quando meu irmão e eu sairmos de casa, o relacionamento dele conosco vai estar pior por causa da forma como ela o isola. Ele disse que o motivo pelo qual ela tem tanta dificuldade conosco é porque odeia ter que nos pedir para limpar e fazer nossas tarefas. Eu disse que, tudo bem, mas ela não é a vítima aqui. Ela vive cercada pela própria bagunça o tempo todo e a gente não fala nada, muito menos grita ou berra. Deixei muito claro que não nos sentimos seguros ou confortáveis na nossa própria casa. O que ela está fazendo é abuso e manipulação emocional. Isso não está certo. O simples fato de já ter acontecido deveria ser suficiente para pôr fim a tudo. O fato de ainda estarmos aqui tentando fazer funcionar é um problema. Bem, vamos ter uma conversa só entre nós três, sem ela, depois que eu voltar do trabalho hoje à noite. Acho que eu não teria tido coragem de fazer isso sem o apoio que recebi nos comentários. Vocês me ajudaram a perceber que isso não está certo, e que eu não posso continuar aceitando isso, por mim, pelo meu irmão e pelo meu pai. Então, muito obrigado. O apoio tem sido realmente inestimável. Atualização 2, 30 de março de 2025. Depois que cheguei do trabalho, nós três, meu pai, meu irmão e eu, nos reunimos na cozinha para conversar. Acontece que meu pai havia tentado conversar com a Agatha sobre o que eu disse a ele mais cedo, e chegou até a dizer diretamente a ela que o comportamento dela estava sendo emocionalmente abusivo. Ela respondeu que nunca o perdoaria por ter dito isso. Eu não estava lá para ouvir, mas meu irmão me contou que houve muitos gritos, seguidos por ela arrumando as malas e indo dormir na casa de uma amiga. A conversa com meu pai e meu irmão durou horas. Enquanto escrevo isso, já se passaram mais de 3 horas desde que cheguei em casa, e só terminamos há menos de meia hora. Comecei sendo bem firme e reforcei o fato de que o que ela fez ontem foi extremamente abusivo. E que com certeza não foi a primeira vez que isso aconteceu, e provavelmente não será a última. Disse que não importa quais sejam as circunstâncias, gritar com a gente para nos causar dor nunca deveria ser uma opção. Meu pai imediatamente usou o mesmo argumento que já ouvi dela tantas vezes para justificar o comportamento abusivo que ela tem no relacionamento conosco, que quando as tarefas domésticas não são feitas, ela fica com muita raiva.
Eu disse que entendia a raiva, mas que ela é uma adulta, precisa saber lidar com isso e se comunicar conosco, em vez de simplesmente gritar e se recusar a ouvir qualquer explicação. Ontem, nós havíamos feito o que nos foi pedido. E quando tentei explicar a confusão, ela gritou comigo até eu chorar, e continuou gritando mesmo assim. Disse muito claramente, esquecer de fazer algumas tarefas não está no mesmo nível que o abuso que sofremos. Ele respondeu, bem, você diz isso. Eu quase desabei de novo. Sério, se um pouco de bagunça é suficiente para provocar um colapso, talvez ela não devesse morar em uma casa com 2 pessoas diagnosticadas com TAR, reformas e mudanças quase constantes, e 2 cães grandes e bagunceiros. Sem mencionar que ela mesma está longe de ser perfeita. Eu disse que não é certo ela sugerir expulsão como forma de nos controlar. Ela diz coisas como, é melhor você esvaziar aquela lava-louças, eu pago pelo teto em cima da sua cabeça, você precisa carregar o seu próprio peso nessa casa se quiser continuar morando aqui. Ela disse isso para o meu irmão de 16 anos, por causa de pratos. Houve muito vai e vem sobre essa coisa de a gente provocar ela. Eventualmente, usei uma analogia para tentar explicar. Se alguém está dentro de um aquário com um tubarão, e essa pessoa se corta, acidentalmente ou não, e o tubarão entra em frenesi e ataca, a pergunta não deveria ser por que a pessoa não teve mais cuidado, e sim, quem diabos colocou essa pessoa dentro de um tanque com um tubarão? Acho que isso fez sentido para ele. Ele me perguntou o que eu esperava que ele fizesse, eles são casados, ele não pode simplesmente sair. E eu perguntei, por que não? O que teria que acontecer para que você tirasse a gente, e a si mesmo, daqui? Violência física. Alguém ser empurrado da escada? Porque é para onde isso está indo. Depois disso, a conversa mudou um pouco. Deixou de ser tão opositiva, à medida que ele foi percebendo o que precisava ser feito. Ele disse que nós 4, incluindo a Agatha, precisaríamos nos sentar e conversar sobre o que fazer daqui para frente. Eu, honestamente, não quero fazer isso. E tenho medo de vê-la de novo. A última vez que enfrentei ela, ela passou uma semana sem falar comigo, e me lançava um olhar que me fazia sentir desconfortável até na minha própria pele. Ela só voltou a falar comigo depois que eu, tolo, pedi desculpas para manter a paz. Sinto bastante pena do meu pai neste ponto. Ele está caminhando para o 2º divórcio, e os filhos dele estão sendo abusados pela pessoa que ele ama. É uma situação difícil para ele, mas eu preciso perguntar, como ele não viu isso chegando? A conversa terminou com abraços, e meu pai subiu para dormir. Meu irmão e eu continuamos conversando, e eventualmente começamos a falar sobre como estavam as coisas com a namorada dele. Ele fez uma piada e rimos, talvez até um pouco alto demais, e eu olhei para as escadas quase por instinto, esperando que ela descesse gritando para ele limpar a cozinha e ir dormir. Foi aí que percebi que, pelo menos por agora, eu não preciso me preocupar com isso. E eu realmente espero nunca mais precisar me preocupar com isso de novo. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Eu não costumo me defender com tanta firmeza, talvez mais um dos temas para trabalhar na terapia, mas vocês me ajudaram a perceber que eu não devo a ela infinitas chances de mudar. E o apoio de vocês me deu força para não recuar dessa vez. Então, realmente, obrigado. E se algo acontecer, eu com certeza volto para atualizar vocês.